Salve, salve meus amigos do Descubra Fute, eu sou Anderson Bahia, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não pôde acompanhar as lives, e hoje nós estreamos o quadro Descobrindo os Detalhes. Esse quadro a gente vai trazer alguns temas bem específicos, debater, trocar uma ideia a respeito do que está acontecendo no mundo do futebol. Fica no vídeo. Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no Descubra Fute, tá vendo esse botãozinho aí de inscrever? Clica nesse botãozinho de inscrever, já se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Descubra, e espaço sempre nos comentários para que vocês possam colocar seus comentários a respeito do tema debatido. O vídeo e o assunto do tema de hoje é sobre essa maravilhosa arbitragem brasileira, né, que é perfeita, que não tem erros, né, que não são erros claríssimos, que não são erros graves, são erros pontuais. Eu acho que com a vinda do VAR, a expectativa era de que a gente tivesse uma melhora absurda com relação a erros claros, né, em que o jogo pudesse ser mais honesto, em que a gente pudesse ter mais clareza nas decisões tomadas pela arbitragem, tanto dentro como fora de campo, porque tudo isso influencia no placar, tudo isso influencia no trabalho dos técnicos, porque pensem só, se o técnico chega balançado no carro diante de tal partida, e nessa partida ele é prejudicado, muitas vezes ele acaba sendo demitido por um erro que ele não cometeu. Então isso é um ponto que a gente precisa analisar. E com a vinda do VAR, né, com a implementação do VAR no futebol brasileiro, todos nós que gostamos de futebol imaginávamos que muitos desses erros seriam solucionados, de que a gente iria ter a solução para muitos problemas. A gente viu que tivemos outras implementações, como aquele bandeirinha que não servia de nada, né? Aquele bandeirinha de escanteio, que era para ver se a bola tinha entrado ou não. E aí eu me recordo daquele lance do gol de mão do jogo, que tinha um bandeirinha desses olhando o lance na cara dele, e mesmo assim ele errou. Então assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pontuar, antes de mais nada, antes de a gente poder discorrer aqui sobre o tema, é que sim, o VAR ele trouxe bons resultados, né? É inegável, né? O percentual de acerto ele é muito grande, mas a questão que a gente precisa debater aqui é sobre eficiência, é sobre tempo, é sobre a qualidade do trabalho de quem exerce o VAR e o que está sendo feito pela CBF. E acho que esse problema da arbitragem ele vai perdurar por muito tempo mesmo. Por quê? Porque não há um trabalho efetivo para poder aumentar a qualidade da nossa arbitragem. E isso acaba prejudicando o nosso próprio campeonato. Porque pensem só, quando vem alguém de fora para poder comprar o Campeonato Brasileiro, vender o Campeonato Brasileiro para o exterior, essa pessoa, né, esses investidores, eles vão querer um campeonato competitivo, eles vão querer um campeonato que tenha qualidade, seja a qualidade dos gramados, seja a qualidade dos clubes, isso eu falo sem treinamento, né, clubes que forneçam qualidade esportiva para tornar um campeonato mais competitivo. E muito disso se vale desse trabalho que precisa ser feito nos clubes, desse trabalho que precisa ser feito nos campeonatos, para que a gente possa entregar esses campeonatos de altíssima qualidade. E o primeiro ponto é quem organiza esses campeonatos, o que faz para a melhora desses campeonatos. Só as premiações, só os valores em premiação não basta. Só os valores em premiação não basta. E é preciso ter esse trabalho justamente de uma equipe de arbitragem. Por quê? Porque se torna um campeonato que você vai ter menos erros, que você vai ter menos equipes prejudicadas, menos reclamações e que o trabalho vai ser de fato valorizado. Então eu acho que esse precisa ser um ponto analisado em relação ao que nós estamos vivendo no nosso Campeonato Brasileiro. Porque os erros que estão acontecendo são erros estapafúrdios. São impressionantes as quantidades, e parece que a cada rodada piora a situação, né? Se na sexta rodada a gente já tinha uma situação, na oitava, nona, décima, 3 vezes pior, e isso é impressionante, porque nós estamos falando do principal campeonato do nosso país, o Campeonato Brasileiro da Série A. Então assim,
O que é que está acontecendo? Qual o trabalho que está sendo feito da CBF para poder treinar os seus árbitros, para poder melhorar os seus árbitros? E quando eu falo isso, eu falo do antes, eu falo do durante e eu falo do depois. É esse trabalho que precisa ser feito para melhorar a qualidade dos árbitros. Para os senhores terem noção, e o meu querido diretor vai me dar essa ajuda, para os senhores terem noção, no jogo, se não me engano, acho que do Fluminense e Atlético Goianiense, direção, se não me falha a memória, foi marcado, para os senhores terem noção disso, foi marcado o impedimento de lateral. É isso mesmo que os senhores estão ouvindo. Eu acho que a primeira coisa quando a gente entende um pouquinho mais de futebol são sobre as regras. E acho que uma das principais é sobre o impedimento. Marcar impedimento de lateral, não há justificativa plausível, não há justificativa plausível para se marcar impedimento de lateral. E foi isso que aconteceu. Então, assim, onde está o problema? É só nos árbitros? Nós temos árbitros incompetentes? Sim. Quem escala esses árbitros? Quem tem que ser cobrada é a comissão de arbitragem da CBF. A comissão de arbitragem da CBF precisa vir à tona e dar explicações. Porque quando esse árbitro ele é punido por uma mal partida, ele vai ser escalado para apitar uma Série B, ou seja, ele vai prejudicar times da Série B que estão lutando para ter um acesso à Série A. Ele vai para a Série C, enfim, ele vai para divisões menores, como se isso fosse resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Então, assim, a punição dada para essas equipes de arbitragem chega a ser algo totalmente incoerente, irrisório a gente parar para poder pensar. Nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, eu vou citar as últimas 2-3 rodadas de Campeonato Brasileiro, tivemos erros que são inacreditáveis, porque são totais desconhecimentos da regra, do livro que você se baseia para trabalhar. O Wendel, na nossa live que a gente fez ontem, o vídeo está sendo gravado na terça-feira, na live que a gente fez segunda-feira, o Wendel usou uma frase perfeita, abre aspas, a regra é a regra, a interpretação é a interpretação, e os árbitros estão se valendo da sua única e exclusiva interpretação. Fecha aspas, perfeita colocação do Wendel. Sobre isso que está acontecendo. O que está se valendo única e exclusivamente é a interpretação dos árbitros. O que está acontecendo é que os árbitros querem assumir o protagonismo das partidas. Eles querem assumir o protagonismo das partidas. E isso está errado. Está totalmente errado. Os árbitros não são os protagonistas, são os jogadores. Eu posso citar mais pelo menos 3-4 erros nessas últimas partidas. O pênalti marcado para o Corinthians contra o Goiás. Braço de apoio, não é pênalti. É regra, é coisa clara, óbvia. O pênalti marcado para o Internacional contra o Botafogo, aquilo ali é de um despreparo impressionante. Ainda uma expulsão, sendo que a regra fala, se você já deu pênalti, você não pode expulsar. São 2 punições. Então, assim, a análise que a gente precisa fazer é sobre o trabalho que está sendo feito por essa comissão de arbitragem, a escolha dos árbitros, e as sanções que estão sendo aplicadas. São sanções de melhora? São sanções de uma efetivação de um trabalho mais coerente, de mais qualidade? Ou são apenas sanções de, você só não pode mais apitar o Campeonato Brasileiro da Série A, mas eu vou te mandar para a Série B. Você vai prejudicar, basicamente isso que está sendo feito, você vai prejudicar mais clubes da Série B. E aí você acaba perdendo a idoneidade desse campeonato, Você acaba entregando uma qualidade muito inferior, porque os resultados eles acabam sendo alterados, Eu poderia vir aqui e falar, Botafogo fez uma partida espetacular, o Botafogo conseguiu uma virada, deu um nó tático, o Luiz Castro deu um nó tático para cima do Mano Menezes dentro do Beira-Rio. Perfeito! Mas a gente vem aqui para discutir erros de arbitragem. Até quando nós iremos parar para comentar sobre erros de arbitragem
quando os protagonistas são os jogadores dentro de campo, são os técnicos dentro de campo e não os árbitros, né? Então é isso que eu te convido a colocar nos comentários a sua opinião a respeito desses erros, né? A gente precisa entender, sim, os árbitros são incompetentes demais. Quem é que escala? E aí eu quero finalizar dando um exemplo muito simples do que está acontecendo, né, com relação à arbitragem e ao VAR. Imaginem a seguinte situação: está tendo a prova, né? Está tendo a prova e é uma prova sem consulta. E aí o seu professor pensa, pô, eu quero ajudar a minha turma, né? Quero ajudar a minha turma. O que é que eu vou fazer? Eu vou permitir que eles tenham acesso ao livro, que eles tenham acesso à consulta. E tá lá a pergunta: quanto é 2 mais 2? E no livro tá lá respondendo, é 4. 2 mais 2 é 4. A pessoa que fez a consulta, vendo no livro que é 4, ela responde 9. Ela responde 9. E é isso que está acontecendo. Mesmo com o auxílio e a consulta do VAR, os erros eles continuam acontecendo. Para finalizar, eu deixo os senhores com esse vídeo aí dessa entrada criminosa, violenta de um jogador do Cuiabá sobre um jogador do Atlético Paranaense que poderia ter quebrado a sua perna. Ó, A2. Ele recolhe o pé, quando tem um contato ele recolhe o pé. Não, Dá solta. o carrinho. Solta. Ok, ele recolhe o pé. Ele recolhe o pé, solta em velocidade normal. Eu vou te mostrar a 4 baixo. Tá. Não. Ele recolhe o pé. Estamos com 1 minuto e Calma 30, aí. tá? Solta, 1 minuto e 30. solta. Essa imagem em velocidade normal. Em velocidade normal. Ele tira o pé. Velocidade normal lá. Ele tira o pé. Agora em câmera lenta. Ele tira o pé. Nada. Mantém minha decisão de campo. Ok. Segue ali. Sem cartão. Sai. Ele recolhe o pé. Amarelo? É amarelo. Mantém o amarelo. Sai. E aí eu deixo a pergunta: o que aconteceu com esse jogador do Cuiabá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, espaço nos comentários para vocês possam colocar sempre os seus comentários. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Descobrindo os Detalhes. É isso, tamo junto.